Olá, amigos. Mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 70, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Nós estamos estudando o capítulo 17, que trata das predições do Evangelho. Então, nós vimos vários aqui, né, vários itens. Ninguém é profeta em seu país, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, tal, até a segunda chegada do Cristo. Hoje, nós vamos tratar exclusivamente do item que trata dos sinais precursores, que vai do item 47 a 58. Então, esse é o que nós vamos estar tratando hoje. Então, sinais precursores. Nesse, nesse item, é muito importante que a gente esclareça que nós vamos estar falando de muito, assim, de uma forma bastante contundente que é tratado no Evangelho. Então, é bom que a gente tenha essa percepção de que Jesus deixou, né, a mensagem através dos evangelistas, deixou a mensagem, né, no Evangelho, e nesse caso a gente vai perceber que ela é bastante dura, bastante contundente, mas que se a gente depois for analisar, então nós vamos perceber que é muito mais assim, tem uma lógica por trás do que ele estava falando. Ele falava para pessoas embrutecidas, pessoas que na época não tinham cultura, conhecimento, não tinham como melhor receber a notícia que não fosse impactante, né? Então, não vamos nos deixar levar, num primeiro momento, pela força das palavras que Jesus colocou. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, sinais precursores. Nós vamos repassar tudo isso e, no final, nós vamos ter uma visão, né? Não vale a pena agora a gente pegar e ficar tratando de cada um, né, dos pontos, parágrafos, ou das lições do Evangelho, dos evangelistas, principalmente Mateus e também um pouco de Marcos, mas principalmente Mateus, né? Então, vamos discorrer sobre isso, fazer a leitura, e depois nós vamos entender melhor o que Jesus quis fazer, quis dizer através do conhecimento trazido por Allan Kardec. Então, item 47, lembrando que a gente vai do 47 ao 58, né? Ouvireis também falar de guerras e de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos de vos turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas isso não é ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos e tremores de terras em diversos lugares, não é o mundo inteiro, né? E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8. Depois o 48. Então, esse já é Marcos. Então, o irmão entregará o irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se sublevarão contra seus pais e suas mães, e os farão morrer. E vos sereis odiados por todo o mundo por causa de meu nome, mas aquele que se preservar até o fim será salvo. Então, veja a força das palavras, né? Mas também ele já deixa aí, se preservar até o fim, vai ser salvo. Então, nós vamos ter que ter paciência aí para enfrentar determinados momentos, né? Seja assim que estejamos aqui no plano físico ou no plano espiritual. Porque mesmo que a gente vá para o plano espiritual, a gente não fica alheio e não fica separado daqueles que a gente ama. Então, a gente está ligado, né, às pessoas. O item 49. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, que o que ler entenda bem o que leu, que o que ler entenda bem o que leu. Então, que aqueles que estiverem na Judéia
fujam subindo a montanha. Então, ele está falando de um lugar pequeno ali tudo, mas em alguns lugares é importante que a gente faça isso, que a gente possa, de alguma forma, se preservar, que aquele que estiver no alto do teto nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa, e aquele que estiver no campo nunca retorne para pegar suas vestes. Mas infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai, pois, a Deus que vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia de sábado, porque a aflição desse tempo será tão grande que, como não o haja nunca tido igual, desde o começo do mundo até o presente, e que haverá jamais. E esses dias não forem, e se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvará, mas esses dias serão abreviados em favor dos escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 25. Tem muito de alegoria aí, né? Não pode ser levado ao pé da letra. E volto a falar, mais para frente nós vamos entender o que foi que Jesus quis dizer com isso, né? Agora o item 50. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão enfraquecidos. Então, de novo, tem uma linguagem alegórica, não é uma coisa que é para ser levada a ferro e fogo, ao pé da letra. Tem que realmente entender o que ele quer dizer com isso, né? Seguindo ainda nesse item, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. Então, Jesus não vai descer num floco de neve, né? Num colchão de neve. Não. Vamos entender isso depois, o que que ele quer dizer com isso, né? Então, toda essa linguagem figurada é, com todo esse impacto, é justamente para uma época onde os homens eram embrutecidos, né? E ele enviará seus anjos que farão entender a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até outra. Isso de eleitos, escolhidos, isso é muito coisa de religiões. As religiões, cada uma anuncia que os eleitos serão os adeptos de determinada religião, da própria deles, né? Então, vocês imaginam, um pouco de eleito aqui, outro pouco de eleito lá, ninguém se entende, né? Nós temos que entender que os eleitos serão aqueles que vão, é, independente de religião, que vão se transformar, que vão progredir, que vão se melhorar. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que está à porta. Então, em determinado momento, nós vamos dar muito mais valor para Jesus do que damos hoje. A grande maioria nem conhece Jesus, né? Podemos dizer assim. Então, o se conhece é de uma forma equivocada. Eu vos digo em verdade que essa raça não passará enquanto todas as coisas não sejam cumpridas. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 34. E dando continuidade ainda nesse item 50, e acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé. Então, ele faz uma comparação, né? Porque, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca e, como não sabiam o movimento do dilúvio, senão quando ele sobreveio,
e envolveu a todos. Assim será da mesma forma na vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 38. Então, aqui de novo, a linguagem alegórica, né? Então, tem lá na Bíblia que Noé preparou a arca, construiu tudo, colocou os animais, a família, né? E depois ficou esperando que viesse o dilúvio. Então, foi um preparo. Ele está falando assim: acontecerá, o que aconteceu no tempo de Noé. Então, ele se preparou para isso. Então, que nós nos preparemos também para isso. Que vai chegar um dia onde vai haver realmente toda todas essas dificuldades, como hoje já tem. Existem guerras ainda, existe fome ainda, existe abandono ainda. Então, enquanto a gente não resolver isso, vai ser esse sofrimento. Precisamos morar em condomínios para nos proteger daqueles que querem compartilhar daquilo que a gente tem, por fome ou não, né? Mas é é um anúncio já do que a gente pode passar. Então, se nós não mudarmos, nós vamos estar sujeitos a isso, né? O item 52. Em verdade eu vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se regozijará. Estareis na tristeza, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Então, nós hoje estamos nessa situação, mas não vai ser para sempre, isso passa e nós vamos ter uma vida melhor, né? Uma mulher, quando dá à luz, ele faz uma comparação bastante apropriada, né? Vamos ver. Uma mulher, quando dá à luz, está com dor. Então, no momento do parto, ela tem dor, porque sua hora é vinda. Mas, após dar a vida a um filho, ela não se lembrará mais de todos os seus males, na alegria que possui de ter posto um homem no mundo. Então, a comparação é essa. Por maior que seja o nosso sofrimento, depois nós vamos passar por cima de tudo isso e vamos usufruir, né, de uma nova era, né, de uma nova situação, né? Então, isso vem explicar essa tal da regeneração, que mais para frente, não hoje, né, nessa sessão de estudos, mas depois nós vamos ter essa oportunidade de ver isso, né? Assim, é assim que sois agora na tristeza, mas vos verei de novo, e vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará vossa alegria. Então, está em João agora, né? Capítulo 16, versículos 20 a 22. O item 53. Surgirão vários falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. Hoje já tem isso. Quantas igrejas não vendem a felicidade, né? Um lugar no céu? E a pessoa compra, paga por isso, porque é o desespero. Então, é isso que ele vai falar. Muitos profetas seduzirão muitas pessoas. Então, já acontece isso. A caridade de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. E é então que o fim chegará. Mateus, capítulo 24, os versículos de 11 a 14. Então, agora vem a explicação de Kardec. Então, agora fica bem claro. Então, todo aquele material, aquela mensagem contundente, bastante dura, agora vem mais assim, que a gente entenda. Então, olha só. Esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico. Não é assim para ser levado ao pé da letra, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. Jesus falava através de parábolas, contava histórias, para que a gente fazia comparações, para que a gente pudesse aprender.
E muitas vezes era impactante, porque era a linguagem que o homem naquele momento precisava, né? As imagens que contém são de natureza, por sua energia, que impressione as inteligências ainda rudes. Então, eram embrutecidas as pessoas, né? Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, em cores nítidas. Então, essa força da palavra, para que pudesse impressionar, né, a imaginação daquele povo. Jesus dirigia-se, sobretudo, ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e assimilar a delicadeza das formas. Então, é um momento na vida da humanidade que não dava para falar diferente. Eram pouquíssimas pessoas que entenderiam se fosse falado de um outro jeito, um jeito mais brando, né? Mais tranquilo, né? Essas delicadezas, né? De forma delicada. Não dava, não era o momento. É como se a gente quisesse falar sobre um assunto filosófico muito elevado para uma criança que nem entrou na escola. Então, não sabe nada daquilo, né? Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos com o auxílio de traços materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem, da palavra, né? Então, era importante isso. Por uma consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo não podia, conforme a crença de então, manifestar-se senão por coisas extraordinárias, sobrenaturais, impactantes, né? Quanto mais fossem possíveis, melhor seriam aceitas como prováveis. E a gente tem herança até hoje disso. A gente acredita em coisas que, se a gente for pensar direitinho, não existem, né? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com uma grande majestade, cercado de seus anjos, ao barulho das trombetas. Olha quanta coisa, né? Parecia-se bem mais imponente que um ser investido somente de poder moral. Então, Jesus, somente com a moral, ele não impressionaria. Ele tinha que impressionar através das palavras, né? Através do exemplo, através das curas. Então, tudo aquilo tinha que chamar atenção, para que o povo pudesse abraçar aquilo, né? Também os judeus que esperavam no Messias, um rei da terra, poderoso entre todos os reis, para colocar sua nação na primeira fila e restaurar o trono de Davi e de Salomão, não o queriam reconhecer no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material, tido como louco por uns e de partidário de Satã por outros. Não podiam compreender um rei sem palácio e cujo reino não era desse mundo. Então, olha só que dificuldade, né? Então, Jesus tinha que falar daquela maneira. E os judeus foram beneficiados com isso, né? Porque eles acreditavam que esse Messias era um homem forte que vinha para realmente mudar, para colocar, ó, de novo, o sectarismo aí, aquilo que acha que os eleitos são só os da religião, né? Da sua religião. Então, eles achavam que iam colocar o, os judeus na posição que eles deveriam estar, né? Colocar a nação na primeira fila. Entretanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se maior entre os grandes. Ele conquistou com a sua soberania mais reinos que os mais poderosos potentados, somente com a sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Olha só, ele revolucionou o mundo e é graças a ele que os judeus tiveram a sua reabilitação. E é verdade, né? Foi através desse entendimento do cristianismo
que os judeus tiveram a sua reabilitação. O item 55. É de se notar que entre os antigos, os tremores de terra e o eclipse do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e presságios sinistros. Então tinha que ter isso, tinha que haver sinais. Se houvesse sinais da natureza, então a coisa, né, as predições lá tinham mais crédito. Se esses fenômenos fossem produzidos tão frequentemente como se conta, pareceria impossível que os homens não o tivessem conservado na memória por tradição. Então, isso é impactante também. Então, quando acontecia esse tipo de coisa, era realmente para chamar atenção, para ficar marcado na consciência desses, dessa humanidade, né? Dessa época. Nisso, acrescentemos também as estrelas que caem do céu. Não tem como, né? Como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas que se tratava de uma ficção, já que se sabe que as estrelas não podem cair. O item 56. Entretanto, sob essas alegorias, ocultam-se grandes verdades. Primeiramente, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressivas e as ideias retrógradas. Então, sempre foi assim, essa luta, esse embate, né? Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do evangelho restabelecido na sua pureza primitiva. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, saído do código de moral evangélica, posta em prática por todos os povos. Então é assim que virá o retorno de Jesus, assim que será o retorno dele, através da revivência, assim, dessa ressurreição, entre aspas, do evangelho primitivo. Porque hoje o evangelho está muito mal interpretado. A gente já viu isso nas sessões anteriores. As pessoas entendem a seu bel prazer de acordo com a conveniência a que se sirva. Então, é para manipular as massas, né? Então, para isso que o evangelho está hoje tão mal interpretado, porque tem um motivo por trás, né? Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, já que ele presidirá seu estabelecimento e que os homens viverão sob a égide de sua lei, a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Reino de bondade, porque, diz ele, após os dias de aflição virão os dias de alegria. Quando se cumprirão essas coisas? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Quando? Ninguém o sabe, diz Jesus. Nem mesmo o Filho, nem Jesus sabe. Porque tem tantas variáveis, demora. Nós é que damos o passo da nossa evolução. Então é muito importante que a gente saiba disso. Ninguém sabe, não tem data limite. Não tem uma data predeterminada, vai acontecer isso em tal época. Pode adiantar, pode atrasar, porque depende de nós. Nós somos a maior das variáveis nesse processo, que depende da gente. Nós é que vamos mudar o mundo, ninguém mais. Somos nós, a contribuição de cada um, né? Mas quando o momento chegar, os homens serão advertidos pelos indícios precursores. Esses indícios não estão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social. Estão falando da humanidade, do comportamento, né? E nos fenômenos mais morais do que físicos.
Então, é isso. A transformação agora é moral, é nas nossas entranhas, como diz o Espiritismo, né? E que, em parte, podem ser deduzidos de suas alusões. Então, é isso, né? Nós não sabemos quando vai ser, ninguém sabe. Isso foi falado ali na leitura do Evangelho e explicado depois por Allan Kardec, né? É bem certo que essas mudanças não podiam, desculpa, é bem certo que essa mudança não podia se operar durante a vivência dos apóstolos. Não ia dar tempo, né? De outra forma, Jesus não teria podido ignorá-lo. E, aliás, tal transformação não poderia se cumprir em alguns anos. Então, isso tudo vai acontecer ao longo de muito tempo, né? A transformação nossa vai se dar depois de muito tempo. Então, não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. Não vai dar certo, né? Entretanto, ele lhes fala como se eles devessem ser testemunhas. Quem? Os apóstolos, né? É que, em efeito, eles poderão renascer nessa época e trabalharem eles mesmos na transformação. Isso é com a gente, é com todo mundo. Se naquele momento, ou se neste momento, a gente não vai permanecer, porque nós vamos desencarnar, então a gente retorna e vai estar vivendo numa outra época onde vai estar acontecendo isso. Vai ser um retorno nosso. Aí nós estamos falando de reencarnação. Então, percebem como ele fala assim da vida futura. Não importa se a gente vai passar uns maus bocados, né? E para a gente não passar por maus bocados, nós temos que estar nos transformando, né? Isso é importante. É o fim do mundo. Opa, desculpa. Ora, ele fala da próxima situação de Jerusalém e, ora, ele toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. O item 58 e último da lição de hoje, né? É o fim do mundo que Jesus anuncia pela sua nova vinda, quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará, né? Então, esse é o momento que a gente, que ele fala da nova vinda, que é de nós pregarmos o Evangelho, vivenciarmos o Evangelho, aquilo que ele já trouxe para a gente e que ficou registrado. Não é racional supor que Deus destruísse o mundo precisamente no momento em que ele entrará na trilha do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Ninguém vai destruir nada, né? O mundo não vai ser destruído. Ele vai ser, sim, transformado. A humanidade não vai ser destruída, mesmo porque destrói o corpo. E depois a gente vai para outro lugar, se não tiver. Se o mundo for destruído, nós vamos para um outro lugar, para um outro mundo. E vamos levar o mesmo procedimento, a mesma prática, os mesmos defeitos. E nós carregamos isso com a gente, enquanto a gente não se livrar disso, naturalmente. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, a qual, em tais condições, não seria justificada. Então, que ninguém espere isso, porque não vai acontecer, né? A prática geral do Evangelho, devendo causar melhoria no estado moral dos homens, causará por ele mesmo o reino do bem e olha, causará por ele mesmo, pelo homem. É o homem que vai transformar. Não vamos esperar de Deus, ele não vai fazer isso, porque é obrigação nossa, é dever nosso, né? Desculpa.
Então, seguindo, né? Onde que nós paramos aqui? É, pois, o fim do velho mundo, do mundo governado pelos pré-julgamentos, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade e todas as más paixões aos quais o Cristo faz alusão quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Mas esse fim ocasionará uma luta, e é dessa luta que surgirão os males que ele previu. Então, vai haver esse tipo de, como é que eu diria aí, conflito entre o que Jesus pregou e o que o homem interpretou. Então, esse é o nosso, assim, é o entendimento que Kardec deixa para a gente, os espíritos deixam para a gente, né? Para que a gente entenda como que o evangelho está sendo interpretado, a melhor maneira de interpretar ele, né? Então, esse era, na noite de hoje, ou no dia de hoje, aquilo que a gente veio se comprometeu a estudar no dia de hoje. Então, eu gostaria de agradecer você por estar aqui, né? E, e rogo a Jesus que ele abençoe a você e a toda a sua família e todos os locais que você frequenta. Muito obrigado e que possamos, na próxima, na próxima oportunidade, nos reunirmos. Até lá, então.